Você vai ouvir agora o Lições Diárias da Bíblia, apresentado pelo Pastor Alberto. Olá, hoje é segunda-feira, dia 21 de novembro, e o tema do estudo de hoje é Hoje Comigo no Paraíso. O texto bíblico, que é a base do estudo de hoje, está em Lucas, capítulo 23, verso 43. E nesse texto, o Senhor Jesus Cristo diz o seguinte: Jesus lhe respondeu: em verdade lhe digo que hoje você estará comigo no paraíso. O fato é que uma das passagens mais usadas na tentativa de comprovar a doutrina da imortalidade da alma é esse texto de Lucas 23, verso 43 que citamos. Quase todas as versões da Bíblia, com poucas exceções, traduzem esse texto de maneira semelhante, dando a impressão de que, no mesmo dia em que Cristo morreu, ele e o ladrão estariam juntos no paraíso. Isso não deveria nos surpreender, pois essas traduções foram feitas por estudiosos bíblicos que creem no dogma da imortalidade natural da alma. Mas seria essa a melhor tradução para esse texto? A resposta para essa pergunta fica fácil de ser encontrada quando nós comparamos esse texto de Lucas 23, 43 com outras passagens como, por exemplo, o Evangelho de João, no capítulo 20, verso 17. Esse texto traz o diálogo entre Cristo e Maria Madalena, imediatamente após a sua ressurreição naquele domingo de manhã. E aqui Jesus disse o seguinte para Maria Madalena: recomendou-lhe Jesus: não me detenhas, porque ainda não subi para meu Pai, mas vai ter com meus irmãos e dize-lhes: subo para meu Pai e vosso Pai, para meu Deus e vosso Deus. Outro texto que nos ajuda a ter uma compreensão melhor está no mesmo Evangelho de João, no capítulo 14, do verso 1 a 3. Aqui Jesus diz o seguinte: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Quando lemos a forma como é traduzida esse texto de Lucas 23, 43, e quando comparamos com passagens como essa que lemos de João 20, 17 e do capítulo 14, do verso 1 a 3, fica fácil entender que, de fato, há aqui um erro de tradução. Vou repetir aqui a forma como é traduzida na maioria das versões das Bíblias que temos hoje em português. Em verdade lhe digo que hoje você estará comigo no paraíso. Só que no Evangelho de João, após a ressurreição, Jesus diz para Maria: não me detenhas, porque eu ainda não subi para o meu Pai. Se é verdade que o ladrão da cruz teria a recompensa naquele mesmo dia em que Jesus morreu, e ele também, como é que Jesus disse para Maria algo que confronta essa ideia? E ele diz claramente: eu ainda não subi para meu Pai. Ele só foi para o Pai após a ressurreição, não antes. Nesse intervalo de tempo entre a sua morte e sua ressurreição, não houve nenhum contato de Cristo com o Pai lá no céu, porque ele estava morto. Em outros estudos passados, nós aprendemos que quando uma pessoa morre, ela deixa de existir. O fôlego de vida, sim, volta para Deus. Não um espírito ou uma alma consciente que vai imediatamente para o céu. Para ilustrar isso, eu vou inventar aqui uma situação. Só como exemplo. Vamos supor que, de fato, essa teoria seja verdade, de que existe uma alma que vai para o céu se a pessoa é fiel, ou a alma que vai para o inferno se ela não é fiel a Deus. Vamos supor que isso seja verdade. Ninguém na história desse planeta foi mais perfeito do que Jesus Cristo. Isso aqui é um ponto inquestionável. Ninguém foi melhor que Jesus Cristo. Então, nessa teoria de que existe uma alma imortal, após ele morrer na cruz, sua alma deveria ter ido imediatamente para o céu. O que não aconteceu. Por quê? Por que eu sei disso? Porque, como lemos em João capítulo 20, verso 17, o próprio Cristo disse para Maria Madalena: não me detenhas, porque eu ainda não subi para meu Pai. Neste intervalo de tempo em que ele estava morto, da sexta-feira até domingo, não houve nenhuma comunicação de Cristo com o céu, porque ele havia morrido.
ele só foi para o Pai após a sua ressurreição. E isso diz muito, mas muito mesmo. A suposição de que Cristo e o ladrão tivessem ido naquele dia para o paraíso contradiz as palavras de Jesus a Maria Madalena após a sua ressurreição, que afirmam que ele ainda não havia ido à presença do Pai. Essa ideia equivocada de que Jesus e o ladrão arrependido teriam ido para o céu naquele dia também contradiz a promessa de que os discípulos seriam levados para o céu somente na segunda vinda, de acordo com o texto que lemos agora há pouco de João, capítulo 14, do versículo 1 a 3. A questão de Lucas 23, verso 43, é se o advérbio hoje deve ser ligado ao verbo que o segue, ser, ou ao verbo que o precede, dizer. O teólogo Wilson Paroski reconhece que, do ponto de vista gramatical, é praticamente impossível determinar a alternativa correta. E Paroski continua: Lucas, no entanto, tem uma tendência definida de usar esse advérbio, que é a palavra hoje, com o verbo precedente. Isso acontece em 14 das 20 ocorrências da palavra hoje em Lucas e em Atos. Portanto, a leitura mais natural de Lucas, capítulo 23, verso 43, seria: em verdade lhe digo hoje, você estará comigo no paraíso. Nesse caso, a expressão idiomática lhe digo hoje enfatiza a relevância e solenidade da afirmação estará comigo no paraíso. Em suma e concluindo, Jesus estava prometendo a ele, então e ali, que um dia ele receberia a vida eterna. Vale lembrar o que aconteceu com Lázaro. Jesus foi até onde Lázaro estava enterrado. A irmã de Lázaro estava chorando e, ao conversar com Jesus, ela mesma disse: Senhor, eu sei que ele vai ser ressuscitado no último dia. Portanto, aprendemos hoje que Lucas 23, verso 43, tem sido traduzida de forma errada. Jesus nunca disse que o ladrão estaria no céu com ele naquele mesmo dia. O que ele quis dizer foi: eu lhe digo hoje que tu estarás comigo no paraíso. De acordo com as passagens bíblicas que temos estudado, isso só vai acontecer quando Jesus voltar. Tá bom? Ao finalizar, deixo contigo o texto do ano bíblico de hoje, que está em 1 Coríntios, do capítulo 1 ao capítulo 4. Um grande abraço. Que Deus te abençoe muito. E com a permissão do Senhor, nos encontraremos em nosso próximo estudo. Até lá!